falam disso, que é quando o seu ego rui, que tudo aquilo com que você se identifica vai por água abaixo, que às vezes você tem a oportunidade de acessar o seu eu maior. Que é a sua essência. É, Né? que é a sua essência. Porque tudo aquilo com que você se identificava racionalmente, de repente, ou prova não funcionar, ou simplesmente deixou de existir. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, perdeu a família inteira e só sobrou ela. Uhum. É A gente tem tudo uma com que amiga ela se assim. É. identificava. Uhum. Então, assim, todo o senso de identificação da pessoa foi embora. E agora? Quem sou eu? Uhum. Nem família eu tenho mais. É. Eita. É louco, É né? doido. Isso. Então, quando rui, tudo que você tinha como senso de identificação, aí é como se tudo que te restasse fosse justamente olhar para o que está por trás do ego, porque o ego já era. E E o aí você acaba interessante conhecendo é sua que assim, essência. não há um culto, né? Uma valorização do tipo, precisa acontecer uma catástrofe para eu exercer inteligência espiritual. Exatamente. Não é isso. Exatamente. E, inclusive, no Mahalila a gente falou sobre isso, sabe? Uhum. Muitas pessoas experimentam esse despertar espiritual após uma catástrofe, por conta desse ruir do ego. Só que, qual que é a verdadeira ideia? É você ir numa jornada, avançando degrau por meio do seu desenvolvimento humano. Sim. Eu vou fazer uma conexão. Trabalhar nos estágios de desenvolvimento humano para Uhum. alcançar esse Eu vou desenvolvimento fazer uma conexão com espiritual. os níveis de identidade que a gente falou. Vou só recapitular. É como se a gente conseguisse atravessar e acessar a identidade fundamental. Eu expliquei em outro podcast que existe uma identidade fundamental. É aquela essência, aquela centelha divina, a sua imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que é de virtude, que é virtuoso, tudo aquilo que há de bom em você, que reflete a imagem de Deus. Imagine então que a gente tem essa identidade fundamental. Depois, é como se fosse um núcleo. E uma camada por fora dela fosse uma identidade hereditária. Por quê? Porque você herda fatores, herda comportamentos tá? Hereditários e biohereditários. Então, na sua genética e na sua estrutura psicológica profunda, existe uma hereditariedade que já vem dos seus ancestrais. Então, existe uma identidade também ali. Por fora disso, existe uma identidade, tá? Construída, percebida, que você percebe, tá? E existe também por fora uma identidade construída não percebida. É tudo aquilo que está no seu inconsciente. Tudo aquilo que você não conseguiu perceber, mas isso também construiu, foi uma identidade construída, certo? É como se você tivesse várias identidades. Por exemplo, quando alguém te pede um documento de identificação, você pode apresentar seu RG, você pode apresentar sua CNH, você pode apresentar um passaporte, certo? A carteira da OAB, você pode apresentar diversos, uma carteira militar. É como se cada uma dessas camadas fosse uma identidade sua mesmo, um documento de identificação. Só que é como se você não fosse essas identidades separadas, porque você é você. Tá? E porque isso resulta na sua autoimagem, ou seja, na forma como você se enxerga. E isso tudo, todas essas camadas de identidade também resultam numa identidade social, como as pessoas te enxergam. Só que quando você faz o caminho da transcendência, da espiritualidade, é como se você conseguisse permear todas essas camadas de identidade e conseguisse acessar essa sabedoria, tá? Chega lá no núcleo e você começa a descobrir que existem coisas em você que são fundamentais, que são essenciais, que fazem parte de você e de maneira que a tua imagem, né, a imagem que as pessoas têm de você e a sua autoimagem, ela não é o que você é. Porque o que você são todas essas camadas. Então, não importa, em certa medida, aquilo que você enxerga sobre você mesmo. E não importa, em boa, e eu acho que em maior medida, aquilo que o outro diz sobre você. O que importa é realmente quem você é. Enxergando a sua camada, tá? De identidade construída, percebida, a sua camada, tá? De identidade construída, não percebida, que representa o teu inconsciente, acessando a tua identidade hereditária, tudo aquilo que tem de bom e também não tem tão de bom assim, que vem da sua ancestralidade, mas principalmente se conectando, se entrelaçando com aquilo que está em você,
que é onde que a fonte mora em você, que são as tuas virtudes, os teus valores e tudo aquilo de bom que você manifesta. Não é isso aí? Que bonito, Que bonito. É o caminho da espiritualidade. O caminho da espiritualidade tem que ser. Por isso que a gente está falando sobre fruto. O caminho da espiritualidade tem que nos levar a acessar o nosso eu essencial. E quando a gente acessa o nosso eu essencial, a gente acessa o amor. Isso. E quando a gente acessa o amor, Quando a gente acessa acessa esse transborda. núcleo, a gente tem que trazer isso pra fora. Isso, tem que transbordar. Isso. Então a grande verdade é, se você diz ser uma pessoa espiritualizada, é porque você conseguiu acessar o teu eu essencial, que está repleto de amor. Porque se a fonte está em você, você tem amor, você está cheio de amor. E aí, quando você está cheio de amor, você transborda. Essa é a ideia, esse é o verdadeiro caminho da espiritualidade.